Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, eu e o Ismael, nosso intérprete de Libras, desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão, né? Ainda mais nesse período, esse mês aqui de agosto, em que nós estamos discutindo conteúdos que são atuais, que fazem parte da realidade de vocês. Lembra, na aula passada a gente falou sobre internet, sobre a evolução da internet, o impacto desse novo recurso, né, que não é tão novo assim, mas que de fato gerou um novo impacto aí com a pandemia 2020, né, com a Covid-19, que a gente passou a utilizar cada vez mais a tecnologia, as redes sociais, a nossa própria aula aqui, ela só é possível porque a gente tem todo um sistema tecnológico, né, com instrumentos, sem falar o recursos humanos, né, que no caso sou eu, é o Daniel, que é o diretor de TV, é o Ismael, a Ruth, nosso intérprete, mas entender que, de fato, a gente também precisa de um aparato tecnológico para que essa aula possa acontecer. Então, é um tema bem atual e é por isso que a gente está discutindo ele, tá certo? Então, você que está aqui no nosso bate-papo, assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, manda aqui um oi para a gente. Coloca aí o nome da tua cidade, da tua escola, é muito importante porque assim eu consigo saber que vocês estão aí do outro lado. A galera também que está aqui assistindo a nossa aula, de novo Santo Antônio, é isso? Então apareçam aqui, quero saber se vocês estão aí na sala de aula, porque faz muito mais sentido realizar essa discussão quando vocês estão aqui junto com a gente. Tá certo, pessoal? Então, bora lá. Hoje, dia 12 de agosto, e a gente vai discutir sobre algoritmos, privacidade e bolhas digitais. Um conteúdo super atual e que está fazendo parte da nossa realidade. É por isso mesmo que a gente vai discutir ele aqui hoje, tá certo? Bom, então vamos aqui relembrar o que a gente falou na nossa aula da semana passada, que foi sobre o impacto da comunicação e da internet na humanidade, no nosso cotidiano, entender que a comunicação ela não é estabelecida apenas através de um contato presencial e que a comunicação ela não ocorre apenas através da fala, né? Porque se fosse assim, né, a gente está tendo uma aula aqui, por exemplo, em que tudo que eu falo está sendo interpretado, né? Então é óbvio que é muito importante a comunicação e que é a prova, né, que a comunicação ela não faz parte do nosso cotidiano apenas na fala. Então, a gente entendeu, aprendeu que desde o início da humanidade, a comunicação, gente, ela é um elo fundamental, ela é um elo essencial para o estabelecimento de vínculos sociais e também para a nossa evolução. Nós aprendemos aqui que ainda desde lá na pré-história, né, com a evolução da espécie humana, nós tivemos um hominídeo chamado habilis, o Homo habilis, em que ele teve essa capacidade, né, de interagir, de manter um contato social, de compreender que a comunicação ela seria fundamental para estabelecer ali uma ligação, uma interação com os outros seres que estavam à sua volta. Então é por isso que a comunicação ela possibilitou o desenvolvimento humano de diferentes formas, né? Então, seja mediante gestos, desenhos, códigos escritos ou também pela fala. Então, é uma necessidade, é uma característica natural da espécie humana manter esse desejo do contato social através da comunicação. E aí, um outro ponto também importante que a gente discutiu durante a nossa aula
foi sobre essa questão, né, da tecnologia, da internet nos dias atuais, que embora a gente saiba que a internet ela tem feito cada vez mais parte das nossas vidas e impactado um número cada vez maior de pessoas, infelizmente nós ainda temos pessoas que estão excluídas, né, dessa forma de comunicação, conhecimento e informação. Nós temos um dado aí que mais de 60 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Então, é claro que isso também é uma característica de desigualdade social, porque a internet ela é fundamental para a gente conseguir se comunicar, mas também é importante para a gente conseguir trabalhar, estudar, se informar, né, ter ali acesso a uma internet que seja mais democrática. Então, é um tema também muito importante e que merece a nossa reflexão, já que é um tema que está presente aqui na nossa atualidade. Beleza? Bom, então, como eu falei, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir aqui sobre algoritmos, privacidade e bolhas digitais, né? Primeiro, privacidade, vocês já devem ter uma ideia que é algo que, né, é individual, diz respeito somente a você. E os nossos usos na internet também precisam ser privados, né? Até porque na internet a gente tem acesso até dados bancários, algumas fotos que são particulares. Então, a privacidade é em relação a isso. E a gente vai falar aqui, talvez, algoritmos, né? Que seja algo novo. Ou então, essa ideia das bolhas digitais. Então, bora lá. Olha, primeiro, né? Nas últimas décadas, gente, principalmente aí, né, dos anos 2000 para cá, então, nos últimos 30 anos, não, dos anos 2000 para cá, 20 anos, né? Então, a internet ela vem se transformando em um dos principais meios para a difusão de notícias, né? Inclusive, a gente tem até o hábito de se informar através do Twitter, através ali das notícias que viram os top trends, né, do país. Justamente porque para tu se informar através da televisão, tu precisa, né, tá ali em casa. E aí, geralmente, a gente está, né, ou se deslocando para ir para o trabalho, ou está trabalhando. Então, a gente acaba não tendo tanto acesso assim, à televisão no dia a dia, né? A maior parte da classe trabalhadora. E vocês aqui também, né, que estão ainda no ensino médio, né, mesmo a galera que está no EJA, que geralmente é uma galera que está à noite, né, então durante o dia tem alguma atividade voltada para o trabalho. E o rádio, por exemplo, o rádio tem diminuído cada vez mais. Então, a gente acaba realmente se informando, entendendo o que está acontecendo na nossa cidade, no país ou no mundo, é justamente através da internet, das redes sociais, em que essas informações elas são transmitidas de uma maneira muito rápida, né? Então, e isso, né, a gente se informar através da internet ficou ainda mais evidente com o crescimento do uso das mídias digitais e dos novos aparelhos tecnológicos, né, tanto nas empresas de comunicação também como qualquer consumidor, qualquer pessoa que ocupa um espaço dentro da sociedade. A gente tem esse desejo de se informar. Então, se antes existia aquele hábito das pessoas acordarem, irem buscar, né, o jornal, o papel impresso, para poder se comunicar, isso mudou bastante. A gente acaba, né, se informar. A gente acaba se informando na internet. Então, esses fatores, eles contribuíram para um aumento de conexões entre pessoas e aumentaram também a facilidade de proliferação de conteúdos e de debates sem um espaço físico, né? Então, nós temos muitas discussões na internet. Então, as pessoas, elas discutem por posicionamentos políticos diferentes, as pessoas discutem para defender diva pop, as pessoas discutem porque
eu não gosto de arroz, o outro não gosta de, sei lá, feijão, né? Não gosta de ketchup na pizza, para vocês entenderem, né? Que nós temos discussões que têm uma abrangência muito importante, como é a questão da política, e também temos discussões que são bem relevantes, né? Mas a internet, ela vira esse palco em que as pessoas, elas se informam, mas elas também se comunicam ali e trocam ideias, né, o tempo inteiro. E é claro que a gente já, inclusive, discutiu um pouco sobre isso na aula passada, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, de que muitas vezes, quando as pessoas estão ali interagindo e elas divergem de opiniões, de pontos de vista, aí o debate ele já se torna um pouco mais violento. E para a violência ela ocorrer, não precisa ser exclusivamente em um espaço físico, ela também ocorre, né, em um espaço virtual. Então, quando a gente pensa que na ideia da internet, em que a gente consegue se comunicar cada vez mais e ter informações 24 horas por dia, porque se eu entrar agora, né, em uma rede social como o Twitter, que é bem conhecido, né, também ali por compartilhar os assuntos mais comentados do dia, claro, eu vou conseguir me informar, eu vou conseguir encontrar redes, né, sites que são comprometidos com o jornalismo sério, em que o objetivo de fato é informar aquele telespectador, mas e aí falando assim, parece que é um cenário muito maravilhoso, né, gente? Mas a gente também precisa entender que existem muitas questões ali na internet, como é justamente essas aqui que a gente vai discutir. É de que forma que esses algoritmos, essa inteligência artificial dessas redes sociais, elas funcionam, de que forma que a nossa privacidade, muitas vezes, ela está sendo impactada. E essas bolhas digitais, né? Como é que eu me informo? Será que eu consigo ter uma informação mais abrangente? Ou eu fico ali, né, vivendo ali naquele meu mundo em que eu só vejo notícias em que eu concordo e que demonstro o meu ponto de vista, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga abranger, expandir esse debate. Então, para a gente poder fazer um pouco aqui essa reflexão, eu trouxe um pedacinho de uma música que se chama Televisão, do Titãs, né? Eu não sei se provavelmente, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma banda num rock nacional, acho que desde a década de 80. Aí na tela vocês estão vendo a formação clássica do Titãs, né? Porque muitos aí desses integrantes saíram ou formaram uma, né, solo, né, seguiram carreira solo. Então, a letra da música Televisão, ela diz assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais. E aí, o que a gente consegue refletir com o trecho dessa música? É que os versos, gente, poderiam ser alterados para: sei que o algoritmo das redes sociais me deixou burro, muito burro demais. Agora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais, né? Então, a gente troca essa palavra televisão pelo algoritmo. E o que seria esse algoritmo, né? Então, pensando no contexto que a gente vive, nós temos muitas redes sociais. E toda rede social, ela tem uma espécie de uma inteligência artificial que é o algoritmo. Então, esse algoritmo, né, do Twitter, do TikTok, do Google, do Instagram, ele faz um perfil, né? Ele tem um perfil, né, um perfil teu. Então, por exemplo, eu tô lá no meu Instagram, o meu algoritmo, né, ele acaba me enviando notícias, fotografias, imagens que eu me interesso, porque é uma inteligência artificial. Então, ele consegue catalogar tudo que eu procuro, que eu curto, que eu compartilho dentro da internet. Não é à toa, gente,
Né? Então, essa discussão, por que que se dizia a televisão me deixou burro? Porque existe uma crítica social em relação aos meios de comunicação em massa. A gente estuda isso também na sociologia. E a televisão, ela é considerada um instrumento de informação que tem uma abrangência muito grande. Né? Então, na televisão, a gente não. Tudo bem, você pode me dizer, ah, professora, mas na televisão eu consigo escolher o que eu quero assistir. Sim, tu pode trocar de canal, caso, né, tu não esteja interessado naquela programação daquela emissora em específico. Mas a ideia da televisão é que ela cria um conteúdo e ela cria uma ideologia também. Né? Então, esses canais que são, né, bem emissoras, que são muito famosas no Brasil, cada uma delas, elas também têm uma ideologia. Elas podem muito bem criar uma matéria, te passar uma informação de acordo com seus interesses. E a gente vê muito isso, né? E a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de informação que a gente consome. A gente precisa estar sempre questionando. Então, aquela informação que tu está tendo acesso ali, tu precisa ter muito cuidado, né? Tu precisa, será que essa informação é verdadeira? Quem foi o jornalista que escreveu essa matéria? Né? Qual é o objetivo dessa emissora em passar essa informação? Então, a crítica aqui da música é justamente essa, de que nós somos também muito influenciados pelos meios de comunicação ao nosso redor. E é muito importante que a gente consiga se ligar nisso, né? Porque nós somos seres sociais, nós estamos interagindo o tempo inteiro com outras pessoas dentro da sociedade. Nós formamos a nossa identidade dentro aqui desse coletivo. Então, também é algo natural a gente ser influenciado pelo meio. A questão não é ser influenciado, a questão é como você vai se comportar a partir dessa influência. Por quê? A gente precisa ter um pensamento crítico, porque a influência, gente, é algo natural. A partir do momento que nós nascemos, a gente vai sendo influenciado pelo meio que a gente vive. Então, a gente é influenciado primeiro, né, no nosso primeiro grupo social, que é a família. Depois a gente recebe a influência, né, na escola, porque existem, né, a educação que a gente recebe da nossa família, os valores morais, as regras sociais. Depois a gente vai vivendo, se socializando, né, formando o nosso próprio grupo de amigos, identificando quais são os nossos interesses, os nossos desejos, qual é o tipo de música que nos chama a atenção, o cinema. Tudo isso vai influenciando a nossa opinião. É claro que as questões políticas, econômicas, culturais do país que a gente vive também influencia bastante. Então, a ideia aqui é que a gente consiga desenvolver um pensamento crítico, que a gente consiga ter uma própria opinião, né? Já que é natural, a gente acaba mesmo sendo influenciado. Então, a crítica da música é em relação à televisão, porque ela é um instrumento de informação em massa, né? Então, ela pode muito bem manipular o nosso pensamento. E aí, o que agora é a ideia? São os algoritmos, né, das redes sociais. Então, eles também podem influenciar o nosso pensamento, a nossa visão de mundo. E essa ideia do algoritmo, ele está diretamente relacionado ao que a gente chama que são as bolhas digitais, né? Então, muitas vezes a gente tem um excesso de opiniões direcionadas apenas a um tipo de público. Então, é aquela ideia de que, como nós somos seres sociais, nós estamos interagindo o tempo inteiro com outras pessoas e a gente sabe que é muito mais fácil você conviver com pessoas que são iguais a você, né? Então, é muito mais fácil quando eu convivo com pessoas que pensam igual a mim, em que a gente tem o mesmo posicionamento político, a gente tem os mesmos interesses, a gente tem os mesmos valores morais, nós temos o mesmo pensamento em relação ao mundo, então fica bem tranquilo, né? Porque a gente não vai divergir. Se eu penso igual a você, a gente não vai tretar, não vai brigar.
né? A gente é parecido, pronto. E também é algo natural, a gente se aproximar de pessoas que a gente consegue estabelecer uma afinidade, claro. Ninguém vai ser amigo ou querer ficar perto, próximo de uma pessoa em que vocês não são parecidos, em que vocês não compartilham ideias ou visão de mundo, né? Então, mas a grande questão é que a gente não consegue conviver dentro da sociedade apenas com as pessoas que são parecidas com a gente, né? Eu não consigo conviver apenas com os meus melhores amigos. Eu tenho as pessoas dentro da minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, as pessoas com quem eu estudo, e muitas dessas pessoas são diferentes de mim. Isso é normal, é natural, né, gente? Ninguém é uma cópia fiel do outro. Mesmo as pessoas que mais se parecem, eu posso ter uma melhor amiga, a gente pode ser super parecidas, e mesmo assim a gente ainda vai ser diferente em alguma questão. Então, a ideia aqui é que a gente consiga pensar que viver dentro de um coletivo é também conviver com quem é diferente da gente. Só que, infelizmente, né, cada vez mais conviver com as diferenças tem se criado muitos conflitos dentro da sociedade. Claro, conviver com o diferente não é fácil, mas aí muitas vezes a gente esquece a ideia do respeito, da empatia. Se fala muito em tolerância, né? Eu acho até que eu comentei isso. Que, gente, respeito vai muito além de você tolerar o outro. É de fato você respeitar e não invadir a liberdade e nem o espaço de uma outra pessoa. Tá certo? E aí, todo esse conflito, né, vem sendo muito frequente na internet, em que parece que as pessoas elas não conseguem mais conviver com as outras, né, com pessoas que pensam diferente de você. E aí, esse aumento de conexões entre as pessoas que são diferentes, têm opiniões diferentes, estão em localidades diferentes, têm uma visão de mundo diferente, acaba aumentando a proliferação de ódio, gente, no mundo virtual, né? Então as pessoas elas começam a discutir não para trocar uma ideia, uma opinião, elas vão discutindo com aquela ideia de que eu posso te convencer a mudar de ideia, né? Então a gente eu quero te convencer que a minha opinião e que o meu olhar ele é diferente e ele é o melhor. Né? E todo esse ódio no mundo virtual acaba também se transformando em uma violência que é transferida para o mundo real. Então, muitas bolhas, elas são geradas pelo algoritmo, né? Então, pessoas com pensamentos iguais se aproximaram. E pessoas que têm um pensamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um determinado pensamento, então eu vivo dentro de uma bolha digital. Então, eu só procuro notícias, pessoas, informações que me agradem, que eu concordo, né? Que compartilha da mesma visão de mundo que eu. E consequentemente, né, você também faz isso. E agora imagina, né, tu vive dentro da tua bolha digital. Tu só segue pessoas que têm uma opinião iguais à tua, e eu só sigo pessoas que têm uma opinião igual à minha. E aí, quando a gente se conhece, a gente se choca, entra em um conflito. Porque eu não estou acostumada mais com pessoas que podem pensar diferente de mim. Eu não estou mais acostumada com pessoas que vivem uma realidade diferente da minha. Então, é tudo ali na minha bolha. E aí eu não expando a minha mente, né, para a realidade que eu estou inserida. E aí, por exemplo, né, eu lembro que há um tempo, eu vou tocar aqui em vários exemplos, porque afinal de contas,
está aí na internet, né, para que a gente consiga entender um pouco melhor. E aí eu lembro que algumas semanas atrás, uma digital influencer, ela compartilhou a fatura do cartão de crédito dela. E eu lembro que a fatura era 370 mil, acho que era uma coisa assim, 370 mil, e ela fez um story, né, dizendo, olha, gente, meu Deus, como é que eu vou pagar, né, a minha fatura? Porque isso é um meme na internet, né? Então as pessoas brincam com o fato de que, eu tô achando, né, a gente tem vários memes, né, tipo, eu tô achando que eu acordei, sei lá, milionária, né? Só que a minha fatura do meu cartão não diz isso. É uma brincadeira. E aí ela fez essa brincadeira, né? E só que a grande questão, gente, é que ela vive em uma realidade em que ela gasta 370 mil em uma fatura do cartão de crédito. E na foto que ela compartilhou, dava para ver que o pagamento era automático, era débito automático, né? E mesmo assim ela quis fazer uma brincadeirinha na internet. E é claro que pegou mal, porque foi muito questionado o fato da gente estar vivendo dentro de um país que tem uma desigualdade social muito grande, né? Dentro de um país em que 33 milhões de pessoas voltaram para o mapa da fome. Então não é legal, né? Você ficar lá compartilhando que o seu cartão de crédito custa quase 400 mil reais, enquanto existem pessoas que estão passando fome, né? E é claro, e é aquela ideia de tu se vangloriar. E a gente entende também que essas pessoas, né, que vivem da mídia, que transformam a sua vida em um espetáculo, elas conseguem, né, ganhar mais dinheiro ainda através dessas polêmicas. Então, isso também faz a gente refletir sobre essa bolha, né? Então, ela vive dentro de uma bolha que é normal você gastar 400, 500 mil em um cartão de crédito. É normal para ela. Só que não é normal para a maioria do povo brasileiro. Então, gera esse conflito, né? E essas bolhas digitais, elas fazem também com que a gente viva dentro de uma realidade que é só nossa. Então, essa digital influência, ela não consegue abrir os olhos para a realidade, né? De um modo geral. E é claro, gente, que ela pode gastar quanto ela quiser no cartão de crédito. Afinal de contas, é o poder aquisitivo que ela tem, né? Só que a grande questão é tu achar, se vangloriar disso, né? Ou então não conseguir fazer um recorte social. E é isso também o que essas bolhas fazem, né? Então, é lógico que em meio a uma grande quantidade de opções dentro da internet, nós vamos acabar procurando o que é mais próximo dos nossos gostos. Claro, é normal. Eu não vou entrar na internet para procurar algo que eu não concordo, que eu não compartilho, né, daquele posicionamento político, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender o que existe na realidade, de uma forma geral, não apenas dentro da própria realidade em que eu estou vivendo, né? Então, até mesmo na vida real, gente, a gente costuma ter mais convívio com conteúdos e com indivíduos que são mais próximos das nossas ideias e das nossas afinidades. É assim, né, que a gente faz uma amizade. São com pessoas que são mais próximas da gente, que a gente compartilha uma ideia e isso tá tudo bem. Tá certo? Mas no mundo fora das telas dos computadores e dos celulares, né? Lá fora, nós vemos diferentes realidades e nos damos conta de que o mundo, gente, não é um grupinho do WhatsApp, né, do Facebook. Eu acho que quase ninguém nem usa mais Facebook hoje, né? Então, isso aqui é para a gente poder compreender que a gente não vive assim em grupinhos, né? Então eu tenho ali as pessoas que concordam comigo, que pensam iguais a mim, dentro do meu grupo no WhatsApp, dentro do meu Instagram. Só que eu não convivo com aquelas pessoas 24 horas do meu dia, né? Então, as pessoas que eu sigo na internet são as pessoas que eu me identifico, que eu gosto do trabalho, que eu considero que eu tenho algo a aprender com elas. E às vezes aprender nada, mas assim, me divertir, um meme, uma informação aleatória, tudo bem.
Mas a gente precisa compreender que quando a gente está no mundo real, é normal que a gente encontre pessoas que são diferentes da gente. Então, eu preciso também saber conviver com estas diferenças. E é isso que eu quero que vocês reflitam hoje na nossa aula. Será que você que está aqui agora assistindo essa aula, você é uma pessoa que explodiu aí essa bolha, né? Então, só quando a gente está no mundo real é que a gente consegue se dar conta da complexidade, né, dos grupos que nós estamos envolvidos, tá certo? Então, em boa parte dos ambientes, entendemos que nem tudo é como a gente deseja e nem todos têm o mesmo estilo de vida e de personalidade que a gente acha que seja legal, né, gente? Porque, como eu falei, as pessoas são diferentes, as pessoas vivem realidades diferentes, têm uma história de vida diferente da minha. Então, não dá para eu achar que eu vou conviver apenas com quem é parecido comigo. Não dá para a gente achar que a gente vive como se fosse um programa de televisão, um reality show, em que eu entro dentro dessa casa, né, que o Brasil está me vigiando, e eu faço ali a amizade, eu vou procurando aliados. Pessoas que são parecidas comigo, que têm uma visão de mundo parecida com a minha, e a gente fica lá, melhores amigos, e a gente se junta e vota e elimina nas pessoas que a gente não gosta. Elimina as pessoas que a gente não concorda com o posicionamento político delas. Ou eu elimino pessoas que têm uma história de vida diferente da minha, né? Então, isso ocorre lá na televisão, em um programa de televisão, que eu vou lá e eu digo, ah, beleza, eu quero voltar aqui na Ruth, porque eu não tenho afinidade com ela e eu quero que ela saia desse programa. Beleza, é um jogo. É um programa de televisão que envolve dinheiro, mas também envolve muita comunicação, né? Mas na vida real não dá para eu chegar e dizer, olha, beleza, não gosto de ti, quero te eliminar da minha vida. Não é assim, gente. Certo? Então, a gente vai ter muitos embates. E a ideia aqui é que a gente consiga ter um pensamento crítico, que a gente consiga conviver com outras pessoas, né? Então, você também pode me dizer, ah, professora, mas eu convivo com uma pessoa que não dá, porque a gente não compartilha de ideais, né? A gente não tem nenhuma ideia parecida. Eu convivo com uma pessoa que é completamente sem respeito, é uma pessoa que é racista. Como que eu vou conseguir conviver com uma pessoa que é assim? E aí, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque a gente sabe que muitos preconceitos são compartilhados, né, em todos os ambientes que a gente vive. E aí, gente, a ideia é que, em frente a situações como essa, quando a gente enfrenta lá na rede social, tem um comentário racista, homofóbico, misógino, capacitista, eu faço o que eu posso denunciar dentro daquela plataforma e esperar que aquela plataforma ou ela cancele, né, a rede social daquela pessoa. A gente tem muitos casos como esse, né, em que muitas vezes o Twitter, por exemplo, ele excluía contas de pessoas que compartilham fake news, né, no período da Covid, no período de processo eleitoral, mas eu sei que na vida real é muito mais complexo, porque não dá para eu simplesmente ir lá no aplicativo e denunciar uma pessoa. Mas é claro que também existem outras formas da gente fazer essas denúncias, né? Quando eu digo aqui que a gente precisa ouvir e conviver com o outro, gente, é justamente para que muitos casos, né, dessa violência física e verbal que já ocorre nos espaços virtuais, infelizmente, elas também estão cada vez mais presentes no espaço real. E é claro que isso gera muitos conflitos e muitas situações. Eu trouxe aqui alguns exemplos disso, né? Então, e gera o que? Muita intolerância, né? E de fato, eu estou aqui explicando, né? Pensando em que você seja uma pessoa que
tenha ética, que respeite o outro, que consiga entender que viver dentro de uma democracia não se restringe a eu ir até uma urna e votar em uma pessoa que eu acho que vai ter a capacidade de governar o país que eu vivo, mas que a gente consiga entender que, e eu sempre falo isso, né, que quando a gente está falando em democracia, é que de fato as pessoas elas precisam ter as mesmas oportunidades dentro de uma sociedade em que não haja discriminação, independente da cor, da etnia, da nacionalidade, da idade, da condição econômica, do lugar do país que nasceu, da identidade de gênero, da orientação sexual. Aí sim a gente vai estar falando em uma democracia de verdade, né? Em relação à religião também. Então, que a gente consiga fazer essa reflexão e pensar e refletir sobre as nossas próprias atitudes também, né? E aí, quando a gente fala nessa ideia de que essas bolhas digitais, né, essas violências que ocorrem dentro do espaço virtual, elas também estão chegando dentro de um espaço real, em que as pessoas elas não conseguem mais conviver com o que é diferente. Né? E aqui eu trouxe um exemplo disso, né, dessa dualidade entre democracia e beligerância. Democracia, todo mundo já sabe que tem a ver com direitos, com que todas as pessoas são iguais perante a lei dentro de uma sociedade. E a beligerância é o que ou quem está em guerra. Né? Então, é o contrário da democracia, porque na democracia eu entendo que todas as pessoas são iguais, e na beligerância não, a gente entende que as pessoas elas são diferentes, e por elas serem diferentes, elas entram em um conflito, em uma guerra. E aí eu peguei, né, algumas das últimas notícias que apareceram sobre esse caso. Vejam que eu só coloquei no Google e aí as notícias foram aparecendo, né? No G1, no Metrópolis, foram as principais notícias, ó, 4 semanas atrás, em que tiveram, né, nós presenciamos na internet, na televisão, alguns vídeos foram compartilhados de 2 pessoas, né, de 2 homens adultos e que se envolveram em um conflito por discordância política. A gente sabe que o Brasil ele vem enfrentando uma polarização política muito grande, principalmente desde 2018, vem se construindo muito essa ideia do que é esquerda e do que é direita no Brasil, e a gente precisa compreender, gente, que essa violência, né, ela precisa acabar. Não tem como, não dá para eu simplesmente tirar a vida de uma pessoa que pensa diferente de mim, né, que tem um posicionamento político diferente do meu, né, porque senão a gente vai chegar em um momento em que as pessoas, de fato, a gente vai voltar lá para a pré-história, em que a galera simplesmente se matava, né, como eu falei. Então, os hominídeos, eles lutavam até que um saísse morto, com o objetivo de garantir um espaço dentro de uma caverna, um pedaço de comida. E não, a gente está vivendo aqui no século XXI, no ano de 2022, né? Porque senão a gente vai viver uma verdadeira barbárie, em que o direito de ninguém é respeitado e nem que a liberdade de ninguém ela é respeitada, né? Então, isso é algo muito perigoso, porque o que a gente vê? As pessoas estão morrendo, né? Então, olha, veja as notícias veja como foi o assassinato do tesoureiro do PT pelo apoiador do Bolsonaro, né? Imagens fortes, vídeo mostra o momento em que o tesoureiro do PT é morto a tiros em festa. A outra notícia, policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT vira réu por homicídio duplamente qualificado. Então, é algo muito triste, né? Como que a gente se constrói uma democracia e se eu não escuto o outro? Em que eu simplesmente, beleza, eu não concordo contigo, eu vou lá e eu te mato.
Não tem como. E a gente vê isso acontecendo, né, o tempo inteiro. Por exemplo, dentro de o trânsito no Brasil, gente, é uma das coisas que mais matam as pessoas dentro da sociedade brasileira. E não é porque as pessoas estão sendo atropeladas no trânsito, é por armamento, né? É por discussão. Então eu discuto com alguém no trânsito, ah, beleza, pensa diferente de mim, eu já pego uma arma e eu mato. Né, a gente fala muito hoje em dia, né? Vira até quase uma piada. Ah, não, vou nem discutir. Vai que aquela pessoa tem uma arma e vem me matar. Né? Justamente porque a gente também vive com medo, já que as pessoas elas não dialogam mais, naquela ideia de que eu não vou mais dialogar contigo. Se eu tenho algum problema contigo, eu prefiro que tu morra. Eu vou lá e eu te elimino. Então, eu tô aqui, ó, na minha zona de conforto. E viver dentro da sociedade não dá pra gente achar que a gente vai viver dentro de uma zona de conforto e que tá tudo bem. Tá certo, gente? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Por quê? Viver dentro de uma sociedade é normal que a gente tenha coalizão, né, de ideias, em que esses debates, né, eles fazem parte da nossa rotina e eles devem continuar fazendo parte, porque são importantes para a democracia. A democracia existe por isso, né, porque também as pessoas elas têm o direito de pensar de forma diferente, gente. Só que o problema é que, principalmente no ambiente virtual, a cultura do confronto, da distorção e da imposição de ideias, elas vem se tornando uma regra. Então, ninguém mais quer discutir, debater, né? Eu quero é impor a minha opinião. A minha opinião é a que importa. A minha opinião é a única verdadeira. Então, é nisso que se cria o conflito. Porque se eu começo a discutir contigo, eu quero impor meu ponto de vista, e tu quer impor o teu ponto de vista para mim, nunca vai dar certo, gente. Né? Porque aqui não é para a gente convencer o outro de quem é o mais certo ou correto. A gente é diferente, a gente tem visões de mundo diferentes e tá tudo bem. E aí, se for uma sociedade baseada no respeito, isso não seria um problema, né? Só que infelizmente não é. Tá certo? Então, a gente está encerrando aqui a primeira parte da nossa aula. Então, fica aí comigo, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta para que a gente continue a nossa discussão sobre privacidade, internet e bolhas digitais.